Oi, gente! Mais uma semana começando e é um prazer estar aqui juntinho de vocês mais um dia. Já estamos chegando perto do final do mês de julho. Dá para acreditar como passou rápido, né? Tenho a impressão de que esse ano está passando muito rápido. Por isso é importante a gente aproveitar cada minuto. Se tem uma coisa que não volta mais é o tempo. É como diz aquela música, né? Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. É ou não é uma dica boa para começar a semana, hein? Aqui na Voz da População é assim, a gente quer sempre o melhor para você aí de casa. Por isso, a gente faz questão de te ajudar com as dúvidas que surgem aí no dia a dia, principalmente em relação ao direito. Pode rodar a vinheta que o Dr. Samuel já está chegando. Doutor Samuel, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Oi, Marcela, boa tarde. Boa tarde. Muito prazer estar aqui mais uma vez, esclarecendo as dúvidas que os nossos telespectadores enviam, né? Tá certo, e tá cheio de perguntinha, viu? Recheado hoje aqui no nosso programa. A gente já pode começar? Claro. Então, bora lá. Olha só, a gente começa com a pergunta, gente, da Franciele, que é da cidade de Itanhaém. O que ela diz? Comprei um forno e paguei por 3 anos de garantia e em menos de 3 meses ele simplesmente parou. O que eu faço, doutor? Porque é o seguinte, ela entrou em contato com o Procon e agora ela tem que ir no tribunal. Tá certo isso? Marcela, vamos explicar detalhadamente o problema que a nossa telespectadora teve, né? Para que outros telespectadores que eventualmente tenham o mesmo problema saibam como proceder, né? Inicialmente, é preciso esclarecer que os bens duráveis, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor, têm o prazo de garantia de 90 dias, né? Essa é a garantia legal. Existe a garantia também contratual, que é aquela que vem no termo de garantia, que geralmente são 12 meses. Então, além da garantia legal, existe a garantia contratual. No caso dela, que ela alega que o produto deu defeito em 3 meses de uso, o que ela pode fazer? Ela pode se valer da garantia legal, porque está dentro desse prazo de 90 dias. Ela tem que se dirigir a uma assistência técnica, levar o equipamento dela para conserto. E a assistência técnica tem 30 dias para resolver o problema dela. Se em 30 dias o problema dela não for solucionado, ela pode solicitar um equipamento novo ou até mesmo a restituição do valor que ela pagou em razão daquele bem, né? Então, antes de ingressar no tribunal, né, é preciso que ela tome essas medidas. Se ela já tomou essas medidas e o problema dela não foi solucionado, aí sim ela pode se valer do judiciário, né, ingressar no juizado de pequenas causas para reaver a quantia que ela pagou ou pedir ao juiz que lhe seja entregue um equipamento em perfeitas condições de uso. Então, na verdade, é uma receitinha de bolo, né? Ela tem que seguir um passo a passo. Caso um não dê resposta, ela tem que ir para outro, até então chegar no Tribunal de Justiça. Exatamente, Marcela. É preciso que ela tome essas medidas justamente para quando chegar na mesa do juiz, o juiz vai analisar se essas medidas já foram realizadas e se efetivamente foram realizadas, o juiz certamente vai dar o processo, né, em seu favor. Tá certo. Anotou aí, né? Tudo direitinho, as orientações aqui do Dr. Samuel. Vamos lá para a próxima pergunta, gente? O Giovanni de Lençóis Paulistas mandou o seguinte: um ônibus bateu na minha moto e eu estava parado em cima da moto, perto do ponto de ônibus. Ele foi entrar na vaga de ônibus e acabou colidindo com a minha moto e a derrubando, danificando todo o meu veículo, e a empresa vai acionar o seguro. E tipo, ele escreveu assim, tá, doutor? Eu sou entregador e dependo da moto para trabalhar. Eu posso cobrar da empresa meus dias que estou parado aqui sem moto ou não? Sim, Marcela, se efetivamente esse acidente, né, causou um prejuízo, não só aquele dano material do conserto da moto, ele tem direito a receber os lucros cessantes e os danos emergentes, porque ele deixou de trabalhar e deixou de auferir renda nesse período que a moto vai ficar parada para conserto. Então, além do conserto da moto dele, ele pode sim cobrar o valor que efetivamente ele ganhava por dia através do seu trabalho. E mesmo se ele não tiver ali um valor exato, ele pode tirar uma média, assim? Exatamente. Por ele ser empregador, hoje tem aqueles aplicativos, né, em que é possível calcular quanto ele ganha por dia para gerar uma média diária
e calcular o quanto que lhe é devido. Tá certo, mais do que justo, né? Você cobrar aí esses dias parados, né? E você conseguir receber isso também. Agora, tem a dúvida da Márcia Cardoso, de Jabuticabal. Ela diz o seguinte: eu levei meu carro no mecânico, dei um jeito e paguei, mas o carro saiu pior do que entrou e agora eu não consigo trabalhar e não tenho como levar o carro para ser consertado em outra cidade, porque ele não tem condições de pegar a estrada. Quais os meus direitos nessa situação, se é que ela tem? Sim, Marcela, a gente precisa analisar, ela não entra em detalhes, né, sobre o que foi reparado no veículo dela, né, qual foi o serviço que ela contratou. Porque o carro é um bem muito complexo, né, existem várias peças, vários consertos que podem ser efetuados. Se eventualmente o carro dela entrou na oficina de um jeito e saiu de outro, né, precisa se verificar o que foi reparado, se esse reparo foi efetivo ou se ele apresentou outro defeito diverso daquele que ela contratou o serviço. Então, precisa ter cuidado nisso. Por isso que a gente pede sempre que o consumidor exija a nota fiscal, porque ali vai estar discriminado o que foi feito, que peça foi trocada, justamente para, se acontecer essa situação, ela poder se resguardar e cobrar da oficina, né? Se é garantia, né? Porque todo o serviço que foi realizado tem garantia. Então, se foi mesma peça que deu defeito, a mesma situação, ela tem como se valer da garantia. Agora, se o carro dela apresentou defeito em outra peça em que o mecânico não mexeu, ele não pode ser responsabilizado. Então, precisa ver direitinho o que ocorreu nesse carro. Tá certo. Agora, vamos supor assim, doutor, se essa moça tem ali a nota fiscal, discriminando ali todos os serviços que foram prestados, só que ela, por um acaso, caiu em um golpe. Porque eu, como jornalista, já fiz muitas reportagens, inclusive, de pessoas que levam o carro no mecânico, às vezes não tem problema nenhum, o mecânico fala que tem e o carro volta pior para casa porque mexeram, enfim, tiraram alguma peça, alguma coisa nesse sentido. Vamos supor que ela tenha a nota fiscal e que, de repente, ela consiga perceber com outro profissional que algo foi mexido fora do que está discriminado. Ela também pode procurar a justiça, a polícia, enfim? Sim, nesse caso sim, Marcela. Se eventualmente o mecânico que fez o serviço ali, ele inventou, eu troquei uma peça e não trocou aquela peça, ela pode ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, porque aí ocorreu um crime de estelionato. Aquela pessoa ludibriou o consumidor, porque a gente não é técnico, a gente não é mecânico. Sim. Então, se a pessoa fala que trocou determinada peça, a gente vai confiar na palavra daquele mecânico, né? Porque a gente não sabe confirmar se realmente aquela peça foi trocada ou não, justamente porque nós não temos esse conhecimento técnico. E se a gente levar num outro mecânico e ele constatar que aquele serviço que a gente pagou não foi prestado, ou aquela peça que ele disse que trocou não foi substituída, a gente tem que comunicar à autoridade policial para ser analisado aquele contexto e, eventualmente, né, além do ressarcimento financeiro, aquela pessoa ser punida criminalmente, né? Sem dúvida. Bom, vamos para a próxima pergunta. Essa veio da Júlia, da cidade de Américo Brasiliense. Ela falou o seguinte: pedi um empréstimo e a financeira me pediu para pagar CLD, porque tem uma dívida no banco e depois que pediu para eu pagar o IOF, agora não libera o empréstimo. De jeito nenhum. O que ela faz nesse caso? Ela pode ter caído em um golpe? Muito provável, Marcela, que ela foi vítima de um golpe. Por quê? A cobrança de taxas é permitido, é uma prática legal, a lei permite isso. IOF, que é um imposto, CLD, que é uma taxa, a própria taxa de abertura de crédito, conhecida como TAC, todas essas taxas são permitidas pelo Banco Central na abertura de um crédito. Agora, se ela pagou essas taxas e mesmo assim não recebeu o empréstimo que ela solicitou, ela tem que procurar a polícia. Tem que procurar a polícia porque se trata de um crime, né? Ela foi vítima de um estelionato. Então, ela procura a autoridade policial, comunica que sofreu esse golpe, né? E tenta reaver essa quantia. A gente sabe que na prática isso é muito difícil de acontecer, de receber de volta o valor que ela pagou por essas taxas. Mas nesse caso ela foi enganada, né, doutor? Exatamente, justamente porque os estelionatários, eles aproveitam que a pessoa necessita de um crédito, né, está sedenta, né, ansiosa por obter um crédito para determinado fim e, no final das contas,
verifica-se que foi um golpe. Então, ela tem que procurar a autoridade policial para que seja realizada a investigação, que seja apurada aquela infração penal. Mas não desanima não, tá? Procure os seus direitos sim, vai atrás da polícia para denunciar, para que esses estelionatários sejam presos e também parem de fazer isso com as pessoas inocentes, viu? Olha só, vamos para a próxima pergunta, é do Anderson de Bragança Paulista. Ele tem uma dúvida em relação à quitação de dívidas. Ele diz o seguinte: eu tinha feito um financiamento de um veículo, porém fiquei desempregado e acabei não conseguindo cumprir os pagamentos. A empresa do financiamento pediu para fazer uma entrega amigável e quitativa da dívida. Porém, passou um tempo, ela começou a me cobrar por um valor remanescente. É certo isso? Marcela, isso é certo, é o procedimento padrão. Vamos supor, eu financio um veículo e no decorrer daquele financiamento não tenho condições mais de arcar com as parcelas daquele bem. Eu devolvo voluntariamente aquele bem, que foi o que o nosso telespectador fez, porém aquele bem vai a leilão. E pode ser que quando foi arrematado aquele veículo, houve uma diferença entre o valor que ele devia e o valor que foi arrematado. Então, essa diferença, ele continua responsável pelo pagamento. Então, provavelmente é isso que aconteceu com o nosso telespectador. Essa prática é permitida e é legítima essa cobrança. Olha, nem eu sabia disso, viu, doutor? Que coisa, né? Então, nem sempre é um bom negócio você devolver o bem. Talvez se você correr atrás de outros meios para conseguir levantar esse dinheiro. Dependendo do valor das parcelas que estão a vencer, é mais fácil você vender o carro com aquela dívida do que simplesmente devolver, porque você não sabe o valor que ele vai ser arrematado no leilão. Então, pode ser que haja um saldo residual que você tenha que pagar, mesmo não estando com o bem. Tá certo. Olha só, hein, gente? Uma informação aí para a gente ficar muito atento, para a gente anotar no nosso caderninho de anotações, viu? E a Cecília diz o seguinte: eu gostaria de saber se todo contrato de aluguel residencial de 30 meses, após 12 meses, fica isento da multa. Marcela, ótima pergunta da nossa telespectadora. E, como regra, é esses os contratos que são estabelecidos, né, nos contratos de locação residencial. Porém, nada impede que esse prazo seja dilatado. Então, como regra, é essa questão mesmo que ela colocou. Mas as partes podem dispor de um prazo diferenciado. Tá certo. Então, para encerrar, gente, olha só, a gente tem a dúvida do Marcelo, que é de Ituverava. Ele fala o seguinte: eu tenho uma dúvida de entrada apartamento. A entrada custava R$32 mil, já paguei 25 mil, faltam 7 mil. E eles bloquearam o meu carro, que custa R$32 mil. Eles podem bloquear o meu carro, mesmo que o valor do carro seja maior? Olha, Marcela, muito boa pergunta do nosso telespectador. A gente sabe que com a pandemia, muitas pessoas tiveram seus rendimentos reduzidos, né, e não conseguiram arcar com as suas obrigações. E essa situação pode ocorrer sim, né, em que pese a dívida dele ser de apenas 7 mil e ele possuir um bem, um veículo de 32 mil, ele pode ter o bem dele penhorado, ainda que o bem dele supere o valor da dívida. O que acontece nesse caso é que se o bem dele for levado a leilão, eventual diferença entre o arremate daquele bem vai ser usado para saldar aquela dívida dele de 7 mil e a diferença ele vai receber. Então, se eventualmente ele não conseguir entrar em acordo com essa construtora, né, com essa financeira que fez o financiamento imobiliário dele, ele pode sim perder aquele veículo, mas a diferença da arrematação do leilão ele vai receber de volta. Mas também é válido a gente lembrar que num leilão, normalmente se paga menos pelo bem, né? Menos, sim, e exatamente. É capaz dele, talvez, assim, do veículo ser arrematado pelo mesmo valor que ele devia e ele ficar sem nada. Pode acontecer sim, né? Isso é possível de acontecer. Mas, como a gente fala, né? Tenta sempre negociar. Nunca deixar chegar a esse ponto de penhorar um bem seu. Porque depois, para reverter, fica mais difícil e você pode sofrer um prejuízo maior do que uma negociação, entrar em acordo, refinanciar aquela dívida que você tem. Tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcela. É sempre um prazer estar aqui, esclarecendo as dúvidas dos telespectadores. E deixa, claro, suas redes sociais para que o pessoal possa te seguir, também acompanhar mais dicas. Sim, eu estou nas redes sociais, no Instagram, @Dr. de Doutor Samuel Soares.
Tá legal. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E até semana que vem. Até semana que vem. Um recadinho. Você sabia que hoje as empresas empregam muito mais pessoas que têm um nível técnico? Pois é, gente. O Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Oferece mais de 30 cursos como radiologia, enfermagem, administração eletrotécnica e muito mais. Para você conseguir um emprego rápido ou você já trabalha, melhorar ainda mais o seu salário. Quem tem um diploma técnico tem muitas oportunidades de emprego. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos com a qualidade da maior rede de ensino técnico do Brasil. O aluno estuda numa estrutura equipada com laboratórios, instrutores experientes e material didático gratuito. E ainda conta com o apoio da agência de emprego exclusiva do Grau. Seja o profissional que o mercado procura. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. Viu só que maravilha? Faz o seguinte, salva esse número, 0800 000 4321. É o WhatsApp que vai mudar a sua vida. Ou aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou então acesse o site, porque tem promoção especial para os 50 primeiros. Atenção, 50% de desconto na matrícula, material e uniforme grátis. Gostou, né? Perde tempo não, é seu futuro, só depende de você. Grau Técnico, certificado reconhecido em todo o Brasil, com uma escola com mais de 10 anos no mercado. Pense no futuro, faça Grau Técnico. Agora a gente vai com o Zap da População, roda a vinheta. O espaço para participação do povo aqui no SBT é o Zap da População. E a Maria Aparecida de Mojimirim não perdeu tempo e mandou pra gente esse vídeo mostrando a situação da rua Ismael Poletini, da Vila Eunice. Gente, olha só que absurdo. Segundo ela, o esgoto que sai das casas vai direto para a rua. E o resultado não pode ser outro, sujeira para todo lado. Imagina só, gente, sair de casa e ter que pisar no esgoto que corre pela rua. Não dá, né? A gente entrou em contato com a Prefeitura de Mojimirim para cobrar providências, porque, gente, é preciso ser feito algo. Olha só que absurdo. A gente percebe aí nas imagens que fica até aquelas marcas de pegada, porque as pessoas acabam pisando. Muitas vezes não tem ali como pular, como desviar dessa sujeira. Imagina só o cheiro. Ainda bem que na TV a gente não consegue sentir cheiro ainda, né? Mas olha que absurdo. E não é só uma pocinha, não. Olha, corre pela rua inteira. Dá só uma olhada. Impressionante essas imagens que ela mandou pra gente. Mas sabe o que aconteceu depois que a gente cobrou providências? Até o momento, a Prefeitura não respondeu os nossos questionamentos. Dá para acreditar? Mesmo com um absurdo desse que a gente viu aí nas imagens, que acontece aí para o pessoal ter que passar por cima. Gente, isso é humilhação, né? Ter que viver com essa sujeira toda na rua todos os dias, como eu disse, sem contar o cheiro. E a Prefeitura realmente não respondeu. Complicado, viu? Olha só, a praia combina com água de coco. Não tem como você dar uma voltinha na orla e não querer tomar uma geladinha, né? Alguma vez você já parou para pensar no que acontece com a casca do coco? Imaginou se esse pode ser uma das causas de pagar cada vez mais caro pelo coco? Pois é, gente, esse é um problema grave para os donos de quiosques que querem uma solução. A reclamação deles é que, como se trata de um grande volume para descarte, a Prefeitura não recolhe esse lixo. Aí eles têm que pagar uma empresa particular para fazer isso. Só que o valor para isso está muito alto, chega a mais de R$100 mil por ano. Muito caro, né? E para piorar a situação, de vez, eles ainda não estão conseguindo pagar essa dívida. Então, com uma dívida da época da pandemia, quando não podiam abrir. Então, imagina só, juntou tudo, né? Já estavam com a dívida da pandemia e ainda tem que gastar tudo isso para conseguir esse descarte, porque eles têm que pagar uma empresa particular, muito complicado. Então, eles pedem ajuda, mas uma solução parece estar longe de acontecer. A Prefeitura de Santos informou, através da Secretaria de Meio Ambiente, que essa questão deve ser resolvida
entre os quiosqueiros e a empresa contratada por eles, que é particular. Vale lembrar que a Prefeitura tem projetos para reaproveitamento de resíduos, como a Ecofábrica, projeto esse que está em estudo para a ampliação. Diante disso, os comerciantes foram na Câmara Municipal para levar o assunto para debate e propor soluções, como a reciclagem ou então uma taxa anual. Mas até agora a gente também não obteve resposta. Vamos aguardar aí para saber o que vai ser decidido, tá bom? E os motoristas de caminhão que entram no Porto de Santos estão reclamando da quantidade de buracos nas vias. Gente, tá um absurdo mesmo, muito complicado você conseguir andar numa rua que tem muito buraco, acaba trepidando tudo. E além do perigo de acidentes, eles sofrem com os prejuízos financeiros. Cada pneu de caminhão custa mais de R$2.000 para ser trocado. Puxado, né? A SPA, que administra o porto, esclarece que a empresa responsável pela execução desses serviços não vem realizando a manutenção das vias portuárias de acordo com o estabelecido no contrato firmado com a SPA. Assim, a autoridade de portuária abriu um novo edital de licitação para prestação dos serviços de manutenção de vias em áreas públicas do Porto de Santos. As propostas vão ser recebidas no próximo dia 15 de julho e a expectativa da SPA é de que o certame seja concluído o mais brevemente possível, a fim de retomar rapidamente referida manutenção. E assim a gente espera, né? Vamos para um rápido recadinho? Você procura uma clínica odontológica para colocar o seu implante odontológico que lhe ofereça confiança do início ao fim? Então vá na Vamos Sorrir. É uma clínica séria e bem conceituada no mercado há 38 anos. Hoje, com 96 unidades no Brasil, possui um corpo clínico que preza a satisfação e segurança do paciente em primeiro lugar. E aqui na nossa região, contamos com unidades nas cidades de Botucatu, Lins, Marília e Matão. Para Vamos Sorrir, implante dentário é coisa séria. Por isso, a clínica é referência na especialidade. Acesse já o site vamossorrir.com.br ou, se preferir, mande um WhatsApp para o número 11 975 38 3192 e fale com um atendente. Faça o seu agendamento, é super rápido e sem burocracia. De implante, a Vamos Sorrir entende. E o Sebrae São Paulo vai promover neste mês em São Carlos um encontro para aproximar micro e pequenos empresários com instituições de crédito. A rodada de crédito quer ajudar com uma das maiores dificuldades para quem está começando um novo negócio ou já tem uma escala pequena conseguir crédito. O encontro está marcado para o dia 27 de julho, das 8 da manhã até o meio-dia, no escritório do Sebrae. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp. O número é o 16 99186 7879. Para você que não anotou, vou repetir, tá? O DDD é o 16, o número é o 99186 7879. Podem se inscrever microempreendedores individuais, os MEIs e micro e pequenas empresas de São Carlos e região. É uma oportunidade para os empresários e também para... Aliás, é uma oportunidade para os empresários e também para as empresárias conhecerem as linhas de crédito disponíveis no mercado e tirarem todas as dúvidas diretamente com as instituições financeiras que vão estar presentes na ação. E como parte das comemorações do aniversário de 248 anos, a cidade de Campinas anunciou a construção de 19 reservatórios de água potável em 14 bairros. Gente, de mega importância porque todo mundo merece ter acesso à água potável. Então, ao todo, o investimento vai ser de 104 milhões de reais. Cerca de 50 milhões serão financiados pela Caixa Econômica Federal e 54 milhões e meio virão de uma contrapartida da Sanasa. As primeiras inaugurações serão nas regiões mais necessitadas dos reservatórios, como Nova Europa, Campo Grande, Real Parque, Santa Terezinha e também
Profilurb. Atualmente, o município já conta com 74 reservatórios e passará a ter 93. De acordo com a Sanasa, a ampliação vai beneficiar uma população de mais de 256 mil pessoas. É muita gente, né? A capacidade de reservação também vai ser ampliada, um aumento de 42,4% em relação ao que é armazenado hoje. Gente, é quase 50%, quase a metade. Então, muita coisa. Parabéns aí para a cidade de Campinas. Realmente estava precisando há muito tempo, viu? Até que, enfim, essas pessoas também vão receber água potável. E olha só, o projeto em Praia Grande disponibiliza internet gratuita em bairros da cidade. A primeira área a receber o serviço foi o conjunto habitacional Vila Helena, no bairro Canto do Forte. No total, 66 famílias residentes no conjunto Helena estão sendo beneficiadas com Wi-Fi grátis. O acesso pode ser feito de duas maneiras. A primeira é um login rápido, que libera a velocidade de utilização de 1 GB, e a outra forma é efetuando um rápido cadastro com o e-mail e criando uma senha. Essa modalidade libera 10 GB de velocidade para navegação. Equipes da Prefeitura vão efetuar um monitoramento do funcionamento do sinal no conjunto Vila Helena nas primeiras semanas para coletar dados importantes como o número de usuários, tempo de utilização e velocidade de conexão disponíveis. A análise desse material será utilizada para ampliação do sistema em outros pontos da cidade. Gente, vocês viram? Se alguém aí notou que uma coisa preta caiu do meu ouvido, fiquem tranquilos que é isso daqui, ó. É o nosso chamado ponto eletrônico, tá vendo? O pessoal do Switcher, que acaba dirigindo o nosso programa também, toda a produção, fica lá em cima e conversam comigo por aqui durante o programa. Então, se você viu, não se assuste, tá? Não era bicho nenhum. Era o ponto eletrônico caindo, mas eu já coloquei de volta, tá tudo certo, tá bom? E olha só, o Fundo Social de Solidariedade de Santos está arrecadando sabonetes, hidratantes e toalhas pequenas para a campanha Cuidando dos Nossos Avós. A instituição vai formar kits com esses itens para serem entregues no Dia dos Avós a idosos atendidos pelos serviços municipais de convivência. A entrega dos kits está marcada para o dia 26 de julho no Centro de Convivência da Zona Noroeste. Junto aos kits serão entregues também cartilhas produzidas por alunos da rede municipal. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, na Avenida Conselheiro Nébias, número 388, Encruzilhada. Vá você também fazer a sua parte. A instituição também aceita doações de fraldas geriátricas para serem distribuídas ao longo do ano às 108 entidades cadastradas. Então, faça a sua parte, tá bom? Gente, o intervalo é rapidinho, é só o tempo de você dar uma pausa, ir no banheiro, tomar uma água rapidinho e voltar, que tem muito mais aqui no programa A Voz da População. E a gente vai ficando por aqui. É uma honra estar à frente da Voz da População, juntinho com vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente. Minha rede social é @MarcelaMunhoz no Instagram. Me segue lá, tá bom? Porque você acompanha todos os bastidores do programa e também do meu dia a dia. Amanhã tem mais programa, viu? No mesmo horário. Beijo grande!